Bom, para quem ainda não sabe, há muitos séculos atrás, até mesmo antes de Cristo, o nosso querido irmão, o rei Davi, que foi e é até hoje considerado pelo povo judeu um dos maiores reis de Israel, um dos maiores reis de Israel, o nosso irmão, o rei Davi. Por quê? Porque foi um homem que, embora tenha cometido erros, falhas e outras coisas mais, era um homem que era considerado segundo o coração de Deus. Isso quer dizer, tamanho era a sua bondade para com as pessoas, para com o povo em geral, né? O povo que foi colocado na responsabilidade dele. E por que Davi tinha esse pensamento, esse coração? Porque Davi foi pobre, foi um pastor de ovelhas e cuidava bem das ovelhas. Lembra que quando ele foi enfrentar o gigante e disseram para ele que ele não poderia enfrentar aquele homem, porque aquele homem era um homem mau, era um homem gigante, e mais, a espada do homem pesava 15 quilos, e que aquele homem, ele tinha 20 anos de guerra, só de guerra, de experiência de guerra, ou seja, de matar, de fazer acontecer, que aquele homem era poderoso. As pessoas dizendo isso para Davi, e Davi nem aí. Davi era um rapaz, um garoto, né? Ele não conseguia ter essa visão que aquelas pessoas apavoradas estavam tendo daquele homem. Porque Davi confiava em Deus. E além do mais, mesmo antes dele ser ungido a rei, mesmo antes dele ter a certeza que Deus o havia escolhido, ele já tinha esse coração, era o escolhido de Deus. Você vê que o escolhido de Deus é o escolhido de Deus. Mesmo sem conhecer a Deus, ele tem um coração voltado já para Deus, porque é um escolhido. Então, quando essas pessoas estavam falando isso para Davi, olhando a estatura dele, olhando a pequenez dele, mal sabia eles que Davi já tinha experiência com coisas grandes. Tanto é que quando acabaram de dizer para ele, porque ele disse que se o exército de Israel, de Saul, se aqueles homens todos que estavam ali na fronteira, na trincheira, né? Porque o homem ficou do outro lado com o exército dele, o gigante Golias, um exército do lado e outro exército do outro, e todo mundo entrincheirado dias após dias, e todo dia o homem subia e vinha e dizia: não precisa nem usar o exército, não tem homem aí não no exército de Israel para mandar lutar comigo, só tem uma. Se eu vencer esse homem que vocês mandarem lutar comigo, todos vocês serão escravos nossos. Agora, se vocês me vencerem, se tiver um homem aí, tem homem aí? Se tiver um homem aí que venha me enfrentar, então nós seremos escravos de vocês. E o rei, né, o rei Saul, começou a oferecer prêmios, né? Começou a oferecer dinheiro, oferecer as próprias filhas, né? Para que o homem que enfrentasse aquele gigante e tirasse a vergonha de Israel, esse homem recebesse todos esses prêmios, né? Toda essa dinheirama, todos esses benefícios. As pessoas olhavam para o dinheiro, olhavam para os benefícios, mas quando olhavam o tamanho do gigante, não, sem chance, eu prefiro ser um pobre vivo do que um rico morto, ou tentar ficar rico, tentar essas benesses aí e acabar morrendo na mão desse gigante. E você vê como é que Deus faz as coisas, né? O Davi estava no campo, e a mãe de Davi preparou uma marmita ali, uma comida, uma coisa, e disse para ele: leva essa marmita aí, leva essas coisas, essa comida para seus irmãos lá no campo de batalha lá. Os irmãos dele estavam na guerra, e o gigante já estava lá afrontando todo mundo. Então Davi saiu do campo, foi com aquela marmitinha lá, com aquelas comidas, aquelas coisas que a mãe, né? Sabe como é que é mãe, né? Mandou lá para os filhos, né? E ele, como irmão, foi lá levar para os irmãos.
E chegando lá, ele viu essa situação, Davi viu essa situação, né? Aquele gigante, aquele homem afrontando todo mundo e todo mundo com medo, né? E aí Davi encostou, deu as marmitas lá pros irmãos, e aí lá no entrecheado lá, todo mundo quietinho, né? Só ouvindo o homem lá xingando todo mundo, fazendo e acontecendo, né? Aí Davi perguntou: o que tá acontecendo aí? Aí um soldado do lado disse: você não sabe? Esse homem tá aí há dias aí afrontando todo mundo aí, dizendo que aqui não tem homem, tal. Aí Davi perguntou: mas quem vencer esse homem aí, o que vai acontecer com quem vencer esse homem? Rapaz, você não sabe? Olha, o rei vai dar dinheiro, vai dar ouro, prata, ainda vai dar as filhas, as bonitonas lá pra casar, tudo, né? Vai ter parte no rei, né? Então, quando um dos irmãos viu Davi conversando com o rapaz, foi esse mesmo tal de Abner, né? Aquele uma coisa assim, que foi o mesmo que quando Samuel foi ungir na casa rei, Deus disse que não era para ungir ele. Esse sujeito veio e disse: o que você está fazendo aqui? Rapaz, com quem você deixou aquelas pobres ovelhas lá no campo? Vai para casa, o que você está fazendo aqui? Quem chamou você aqui? Você é muito prepotente, o que você está aqui perguntando? O que é? Você não está vendo que nós estamos aqui numa guerra? Volta pra casa. Aí deu aquele esporro em Davi. Davi falou assim: mas quer que eu fale que eu fiz de errado? Não fiz nada, só fiz uma pergunta. E aí Davi saiu de fininho, foi e se apresentou lá ao pessoal, apresentou ao rei e disse: não, rei, não fica triste não, eu vou lutar com esse homem. Aí o pessoal começou a dar risada, né? Pessoal, pelo menos alguma coisa para divertir a gente hoje. Imagina Davi no palácio dizendo: rei, fica tranquilo, eu vou pelejar com esse homem. Todo mundo, a galera do palácio falou: meu Deus do céu, até as crianças tá falando besteira. Quer dizer, eles deveriam ficar com vergonha, né? De um garoto daquele, um monte de homens daquele, tudo treinado de guerra, um garoto daquele chegar e se oferecer para lutar pelo exército, para tirar a vergonha de Israel, que ele disse, né? Que aquilo era uma vergonha, né? Aí, de tanto que ele insistiu, o rei falou: coitado, isso aí é mais um, né? Manda ele, se ele quer ir, manda ele. E aí colocaram umas armaduras nele, só que a armadura era pesada, né? Ele não conseguia nem se mexer. Vai vendo, o cara magrinho com a armadura daquela, o gigante ia pegar ele na primeira. Aí ele falou: não, pode tirar isso de mim, eu não quero isso não. Mostrando que as armas que se usa, né, é as armas de Deus, não é as armas dos homens. Como diz nosso querido e amado irmão, o apóstolo Paulo, as nossas armas são feitas em Deus, né? Forjadas em Deus. É a armadura de Deus, não é do homem, não. Aqui na graça é a armadura de Deus. É a espada do Espírito para combater os lobos vorazes, os cães gulosos desse mundo, que é lindo e maravilhoso e não é tenebroso, não é o mundo que é tenebroso, não. Tenebrosos são aqueles que habitam no mundo e estão destruindo o mundo, tanto o meio ambiente como aos seres humanos. São esses que são trevosos, tenebrosos, né? E aí Davi partiu para cima do gigante. Você já sabe qual foi o resultado da história, né? Inclusive quando ele estava lá para enfrentar o gigante falou: meu Deus do céu, pelos deuses, né? Os caras é tão covarde que mandaram a criança para me enfrentar. Mas como eu não tô fazendo nada mesmo, eu vou matar logo esse aí, que é pra já começar a brincadeira, né? E aí o gigante saiu: é você que vai me enfrentar? Olha, eu vou pegar você, rapaz, vou cortar você em picadinho, vou dar você pras traças, pros urubus, né? Aí Davi olhou pra ele e falou: olha, você vem pra mim, rapaz, com espada, você é grandão, né? Você é grande, mas você não é doido, né? Vem com espada, com armadura, com tudo isso aí. Né? Eu, porém, vou pra cima de você em nome do Senhor, tá vendo? Imagina uma conversa dessa, né? Imagina os caras tudo olhando, um exército do lado, outro do outro, e os caras no meio, né?
E o gigante se acabando de rir, olhava para trás pro exército dele e disse: olha a barbaridade que esses caras não são covardes mesmo, tá vendo? Essa gente é covarde. Aí Davi disse: presta atenção, hoje mesmo o Senhor vai entregar sua cabeça na minha mão. Tá vendo? Tem gente que fala assim: Davi, o rei Davi matou o gigante Golias, derrubou o gigante Golias. Não, não foi Davi, foi o Senhor, foi Deus, através de Davi. Aí, como ele já tinha humilhado bastante a Israel, o gigante, né? Aí Deus resolveu humilhar ele também. Davi lá, uma criança, e com uma pedrinha, tá vendo? Não fez nem muita força, né? Davi. Só com uma pedrinha. Você vê, um gigante daquele com uma pedrinha no lugar certo, né? Na cabeça. É por isso que aqui nós anunciamos a graça de Deus e denunciamos os cabeças, os líderes religiosos. Lembram onde Davi jogou a pedra? Na fronte, na cabeça da cobra. É por isso que aqui nós falamos que o culpado não é o povo. O culpado do povo está nessa derrota, nessa vergonha, metido em política, metido em falcatruas, metido em enganos, em tudo que não presta, principalmente o povo brasileiro chamado evangélico, católico, espírita, todos são os líderes. O gigante era um líder daquele povo lá, né? E recebeu uma pedrada no meio da fonte. Aquela pedra é a pedra de tropeço. É a pedra que é Jesus, que é a graça de Deus, né? Pedra viva. Ele não jogou na barriga, ele não jogou no braço, ele não jogou nas pernas, ele jogou na cabeça. E aqui nós denunciamos os lobos vorazes, os cabeças, os grandões, considerados grandes, né? Porque são pequenos para Deus. Bispos, chamados bispos, de pastores, apóstolos, eles não têm nada, eles são cães gulosos, lobos vorazes, são os Golias da vida. Macedo, Silas Malacheia, R.R. Soado, Agenor Truque e tantos outros que estão aí, tanto católicos como evangélicos, líderes religiosos de todas as religiões, que têm levado o povo ao fracasso, à miséria, ao fanatismo, a tudo que não presta, enquanto eles enriquecem e vivem numa boa. Aquele gigante era o líder. E muita gente em Israel, inclusive o próprio exército, inclusive o próprio rei, disse que Davi não poderia com aquele homem, que ele tinha 15 anos, que tinha 20 anos de guerra, só a espada dele pesava não sei quantos quilos. É o que dizem aqui, é o que muita gente pensa, né? Ora, não, quem são vocês para enfrentar o Macedo? Né? O Macedo é velho de guerra, tem 58 anos pregando mentira, tem rede de rádio, televisão, corrupção, juízes a favor deles, advogados, quantos ele quiser, né? Tem tudo, né? Tem poder político, tem dinheiro, tem isso, ele jamais vai cair, né? O Silas, o Valdemiro, essa gente aí que tá endinheirada, né? O Brasil, o sistema judiciário se vendendo, se corrompendo, a banda podre, né? Não é todo judiciário, não é toda a polícia, não é, cada lugar tem a banda podre, em todo lugar tem a banda podre, essa banda podre que está do lado deles, assim como a banda podre aí, que está no lado do governo aí, né? Destruindo a nação. Então, eles diziam que Davi jamais poderia com aquele homem, e veja qual foi o fim dele. E assim será também nos dias de hoje, porque o Deus é o mesmo. Você esqueceu que o Deus é o mesmo? O Espírito é o mesmo? E a história se repete do mesmo jeito? Em pleno século XXI, em fevereiro, 5 de fevereiro de 2021, no século XXI, a história se repete no mundo inteiro. Os poderosos, os gigantes da vida, acabando com a vida do povo, da humanidade. Aqui no Brasil temos um aí que está acabando com a nação.
juntamente com o exército dele. É a mesma coisa. Mas nós estamos aqui no amor, na fé e no mesmo espírito do nosso irmão, o rei Davi, que, diga-se de passagem, está agora na glória, aguardando também a manifestação do Senhor Jesus Cristo, para que todos nós possamos reinar juntos e para sempre. Então Davi pegou 5 pedrinhas lá no rio, colocou numa funda e lançou aquela pedra. Quem mandou aquela pedra? Deus enviou aquela pedra. A pedra é a palavra de Deus. Lembra que Jesus disse? O homem que ouve a palavra de Deus é como aquele que edificou uma casa sobre a rocha. Pedra, que é uma coisa forte. A pedra é a palavra do amor e da graça de Deus, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus Cristo. Só essa pedra, não adianta. Politicamente, espiritualmente, esse povo está contaminado, está dominado, isso não tem mais jeito. Só a pedra, só a palavra da graça de Deus para libertar esse povo. Por isso, o rei Davi foi considerado, não só por causa disso, mas por tantos feitos do rei Davi, não só porque Davi venceu guerras, mas porque ele era um homem bom, era um homem que procurava fazer a vontade de Deus, e ele sabia que fazer a vontade de Deus era cuidar do povo de Deus. E como eu estava dizendo antes, quando disseram para ele que o homem era um gigante, ele não tinha essa visão. Tanto é que ele contou a historinha. Quando disseram para ele que ele não podia vencer aquele homem, ele disse: não, isso aí para mim é mamão com açúcar. Vou contar uma historinha para vocês. Eu estava cuidando das minhas ovelhas, veio lá um leão e catou uma das minhas ovelhas, pegou uma das minhas ovelhas. Eu fui em cima dele, matei ele e tirei minha ovelha da boca dele. Assim, do mesmo modo, um urso pegou a minha ovelha, eu fui e matei ele também e livrei a minha ovelha da sua boca. Tá vendo? Esse homem aí, o mesmo Deus que me livrou do leão e do urso, vai me livrar deste homem. Tá vendo a fé? É por isso que Deus o amava tanto, né? Deus olhava assim e dizia: olha o cuidado desse homem, olha ele lutando com o urso, olha ele lutando com o leão, por causa de uma ovelha. Aí Deus disse: ora, se esse homem tem cuidado com essas ovelhas, né? Com um animal, imagina se eu colocar ele para tomar conta do meu povo. Tá vendo aí? Pois é, e Davi, uma criança, não tinha nem noção que estava sendo observado por Deus, né? Enquanto você, pastor, bispo, chamado bispo, pastor, apóstolo, você que está aí destruindo os aposentados, as velhinhas, essas ovelhas aí, essas pobres ovelhas de Deus que está aí na sua frente, você dando envelope de dízimo, de oferta, levando essas pessoas a fazerem sacrifícios, destruindo a vida do povo de Deus. Você é aquele que está participando do exército do Golias. Golias está aí, o Macedo, e você está aí, você é um daqueles soldados lá, que estava lá do lado de Golias, tentando destruir o povo de Deus. No caso de vocês estão destruindo mesmo. Enquanto Davi tinha um procedimento totalmente o contrário do de vocês. Ele livrava as ovelhas da boca do lobo, do leão, do urso, do jacaré, de quem viesse. Não é vocês, não. Não tem um pingo de temor a Deus. E veja que ele não andava em igreja, não, tá? Ele não era nem ungido ainda, nem consagrado, nem confirmado diante dos homens, porque diante de Deus ele já era. Deus só ungiu ali, mandou o profeta ungir e fazer tudo aquilo para que as pessoas vissem. Deus usou uma coisa física, que é o azeite, para que as pessoas vissem que aquele rei era dele. É por isso que Deus mandava o profeta derramar o azeite na frente do povo. Porque como Deus é invisível, o povo não vinha a Deus, mas quando aquele óleo era um símbolo. Não é para dar óleo ungido a ninguém hoje, não. Aquilo era apenas um símbolo que Deus usava, mostrando que aquele homem foi escolhido por ele, entendeu? Mas ele no coração, ele já era um escolhido de Deus. Olha a atitude dele. Foi Deus que mandou ele para cima do leão? Não, foi ele mesmo. O amor, o cuidado, e ele também se colocava como uma ovelha diante de Deus. Tanto é que ele escreveu o Salmo, que Davi era poeta também, né? Cantor, gostava de cantar,
Músico, né? Tinha sensibilidade, né? Uma alma boa, e apesar que era um homem de guerra, né? Não é porque a gente tem sensibilidade, falamos do amor e da graça de Deus, que nós não estamos aqui no combate, não, estamos aqui no bom combate. Davi também tinha um momento dele tocando a harpinha dele e tal, mas ia pro bom combate, meu amigo. Na hora do combate é a espada, né? A espada do Espírito, para combater as heresias, as fábulas de velhas caducas. Esse era o espírito do rei Davi, espírito de coragem. Hoje as pessoas estão aí com medo do leão, o diabo, com medo de demônio, com medo da morte, do inferno, de lago de fogo, até dragão eles inventaram agora. As pessoas vivem aí apavoradas, mas veja, quem é de Deus se tem medo de diabo, se tem medo de demônio, de inferno, de lago de fogo, de ET, de assombração, mula sem cabeça. Quem é de Deus não tem medo de nada. E vai pra cima mesmo. Porque sabe que a vitória é certa. Por isso Davi disse, o Senhor, não é o pastor não é o bispo, não é o apóstolo. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Nada me faltará. Sabe por que tá faltando paz muitas vezes na vida das pessoas? Tá faltando paz, tá faltando alegria, tá faltando tudo. Porque elas estão aí fazendo de Macedo, fazendo desses homens pastores delas, guias delas. Elas estão seguindo a eles, fazendo votos, campanha, sacrifício, dando carro, casa, dando tudo que tem, tudo por causa da ganância também, por causa da cobiça. Pessoas que também estão sendo iludidas. Como é que o estelionatário ele engana uma pessoa? Pela própria cobiça da pessoa. Né? A pessoa que é enganada por um estelionatário é por causa de suas próprias cobiças, que o estelionatário está contando uma história, ela mirabolante, e ela tá tão gananciosa que ela não para pensar que aquela história é uma mentira. Né? Você vai dar tudo que tem, o seu carro, sua casa, tudo aqui no altar, e Deus vai lhe dar em dobro. É como de conta que Deus precisa dessas coisas para dar alguma coisa a alguém, mas a cobiça da pessoa faz a pessoa cair no erro. Então, meu irmão, abra os seus olhos, coloque as suas barbas de molho, porque os tempos são maus, por enquanto, porque o Brasil já está cercado. O Brasil já está cercado por anjos de Deus. Só tenho a lhe dizer uma coisa: ouça os noticiários, não essas mentiras que estão aí na internet, essas mentiradas que estão aí, não, isso tudo é mentira. Ouça os noticiários oficiais. Fique só vendo o que vai acontecer no Brasil. Embora pareça que tá essa tempestade toda, né? Às vezes tem que piorar para melhorar. Tem que piorar de uma vez para melhorar. Agora piorou de uma vez, que agora entrou na Câmara, presidente da Câmara, se com outro, que já era corrupto, mas pelo menos estava tudo escondido. Agora tem um declarado mesmo, réu, condenado. Tem um condenado sentado no Congresso, a corrupção sentada no Congresso para nos dirigir. Não parece que tá mal? Você vai ver o que Deus vai fazer. Vai começar por Brasília. Né? Mas meu irmão, mas como que Deus devia botar um homem bonzinho lá? Não, Deus não pode colocar um bom ali enquanto tiver toda essa coja aí. Eles serão destruídos. Eles se destruirão entre eles mesmos. Dessa vez não tem negócio de política, de nada não. Agora é a mão de Deus. Aguenta firme, meu irmão, porque Deus vai começar a trabalhar. Já começou, né? O Marcelo Crivella já foi condenado aí, ó. Olha aí, você que esqueceu dele, ele já virou réu já. Agora firme mesmo, né? Esses líderes evangélicos serão presos juntamente com os políticos. Deus só vai colocar tudo num feixe só assim, ó, porque eles não estão juntos, eles não se ajuntam para destruir a vida do povo dentro dos seus templos e politicamente, então eles vão ser colocados tudo num feixe, o feixe da maldade. Do interior sabe o que é feixe, né? Aquele pessoal que cata aqueles feixes de lenha assim e amarra. Vai amarrar tudo assim e jogar tudo dentro do fogo. Mas não é fogo de inferno de nada não. É o fogo o fogo da vergonha, né?
Eles vão ficar sem nada, porque o fogo queima tudo. Todo esse dinheiro, toda essa riqueza, toda essa desgraça que eles estão fazendo com o povo por causa de poder e de dinheiro e de ganância, tudo isso vai ser evaporado. Pode ter certeza, nós estamos tranquilos. Quando você vê a coisa piorando mesmo, pode ter certeza é porque está melhorando. Já viu o terremoto? Já viu o maremoto, o furacão? É aquela destruição, né? Mas depois aquela bonança, né? É isso que aconteceu no Brasil. Um furacão de mentiras, de destruição, em todos os sentidos. Espiritual, físico, né? Material. É isso que aconteceu no Brasil de 2018 para cá. Tá uma destruição, um redemoinho, um tornado, né? De destruição da economia, do caráter, né? Psíquico, da mente do povo. O povo tá com a mente, né? O povo não tem mais sossego, a pessoa dorme e acorda, é só de notícia ruim, é só o que não presta. As pessoas estão sem paz em todos os sentidos. É o coronavírus, é uma coisa, é outra, é o desemprego, as empresas quebrando, as que estavam aqui indo embora, saindo do Brasil. Imagine uma empresa 100 anos no Brasil sair do Brasil e dizer ainda: não, nós paga tudo, nós vamos pagar todo mundo, não vamos sair sem dever nada a ninguém, nós fazemos questão de pagar para ir embora daqui. Imagina, empresas que outros dias aí estavam implorando para entrar aqui, agora estão pagando para se ver livre de nós. Enquanto isso tá aí na internet o pessoal: tá uma maravilha o Brasil, olha, este homem é um deus, sou não sei quem para 2022. Olha que absurdo. Não está realmente na cegueira um povo desse? Mas Deus está trabalhando. Por quê? Porque no meio de toda essa cegueira existem os filhos de Deus. E Deus nos protege, graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, dê aí o seu like, se inscreva no canal e nós vamos falar mais a respeito do nosso irmão, o rei Davi, né? Que é muito legal. Um grande abraço a todos e até a próxima.